E o que a gente fala do Barroso? Congelou todos os ativos. Do Paulo Figueiredo também congelou, contas bancárias. Eu que não sou da comunicação, né, mas tenho incomodado, congelou as minhas contas bancárias, congelou as contas bancárias da minha esposa. Isso daí não é democracia. Pode ter certeza disso. Isso daí está parecido mais com uma facção criminosa. Isso daí aqui nos Estados Unidos é intolerável. Peço a vocês, percam um segundo. O like faz diferença para o vídeo aparecer para outras pessoas e não custa nada. Vejam se estão inscritos no canal. Comentem, eu estou aqui vendo os comentários de vocês. Mandem o link agora nas redes sociais. Mandem nos seus grupos, mandem para os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vai ter forró com a banda Magnitos e vai dar barata voa lá dentro do tribunal. Fala pessoal, como é que tá a semana de vocês? Parece que as coisas estão mudando, estão melhorando. O nosso objetivo cada vez mais próximo, cada vez mais novas boas notícias sobre a anistia. Eu sempre faço a ressalva com vocês para dizer que nem tudo aquilo que é dito pelos políticos na frente das câmaras reflete o que está acontecendo nos bastidores, mas ainda assim muita coisa acontecendo. O Moraes não consegue apoio nem da maioria dentro do STF, está cada vez se isolando mais, está desesperado. Essa prisão domiciliar contra o meu pai, né, o presidente Jair Bolsonaro, isso daí foi um ato de desespero dele. Eu acho até tentando fazer com que nós dessemos um passo errado aqui nos Estados Unidos para tentar mover, né, alguma atitude nossa aqui contra a Suprema Corte. E isso daí resultaria na Corte ser, como é que eu posso dizer, criar mais apoio no entorno de Moraes. Então, tudo isso daí são cenas do final de Moraes, né? O final que se aproxima. Então, graças a Deus, tudo isso aí indo adiante. O Hugo Mota não consegue mais segurar a pressão dos partidos em cima dele. Muita gente querendo votar também o fim do foro privilegiado, sair das garras do STF. Deus quiser, quando isso daí acontecer, vocês vão ver mais senadores à vontade para assinar o impeachment do Alexandre de Moraes, que 41 assinaturas já é sensacional. Meus amigos, eu acho que pouca gente imaginava que chegaria a ser tão longo. Nessa audiência, o Mike Pence, em bom português, jogou tudo no ventilador. Colocou tudo o que tinha, né? Talvez nem tudo, porque o tempo talvez precisasse de mais tempo, mas ele botou muita coisa adiante de financiamento americano para interferir nas eleições brasileiras. As parcerias com o TSE. E aí, para que esse vídeo aqui não seja tão longo, eu vou pegar só um dos vídeos que ele apresentou. É um vídeo onde o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fala em inglês, e aí vem a tradução simultânea para português, e eu vou querer colocar esse vídeo, vou colocar esse vídeo aqui para a gente assistir, porque ele é importantíssimo e escancara aquilo que a gente está vivendo no Brasil hoje, que ainda é legado desse governo Biden. O Moraes, ele não fez o que fez sozinho. Ele fez com respaldo, ele fez com parcerias com essas agências de fato, checagem de fatos. Ele fez com dinheiro do pagador de impostos americanos. E isso tudo tem que ser tirado a limpo. Porque isso sim foi uma verdadeira interferência na soberania nacional. Não é o que o Eduardo e o Paulo Figueiredo fazem aqui, não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Excluídas por transmitir mensagens políticas ilegais, não solicitadas, especialmente quando vai contra o sistema eleitoral ou o tribunal eleitoral. O Barroso está falando que foram excluídas 200 contas de pessoas que criticaram o sistema eleitoral. Repare, não existe crime no Código Penal para isso. Ele está, na verdade, se gabando, ele está tirando uma onda por ter bloqueado tanta gente. E aí, na continuidade, ele vai falar, né, da satisfação dele de ter reduzido ao máximo aquilo que ele entende, o combate à desinformação, que na verdade é só um nomezinho bonito para censura. Onde eu tive que excluir post meu, debaixo de ameaça de grandes multas, eu, Flávio, Nicolas, várias outras pessoas tiveram que excluir posts. Ou, né, foi deliberadamente retirado da rede social, a pessoa nem excluiu. Vinculando Lula a Maduro, falando do Lula a favor do aborto, e a gente vê hoje, né, os ministérios, as ministras dele fazendo declarações em favor do aborto.
Então a gente só queria expor a verdade, mas nem isso a gente conseguiu. Mas agora a gente está no momento para isso. Agora que o Moraes está emparedado, o Moraes está com problema com o caso Felipe Martins. Ele está com problema com a lei Magnitsky. Ele está com problema porque ele tem um impeachment cada vez mais forte e já conseguiu a maioria de assinatura dos senadores. Ele tem diversos problemas para tomar conta. Ele está com a esposa dele talvez na mira aí da Magnitsky para sair. Vamos ver o que acontece. Então, nesse momento de fragilidade do Moraes, onde várias pessoas foram para a rua, milhões foram para as ruas por mais de 60 a 70 cidades do país inteiro, o Moraes está nas cordas. E aí vem um excelente momento, caiu como uma luva essa audiência aqui do Mike Pence, né? Na verdade, Papai do Céu, ele não demora, ele capricha. E agora veio à tona essa audiência com esse vídeo. Então, dando continuidade, o Barroso está aqui se gabando que ele derrubou 200 perfis nas redes sociais durante as eleições de 2022. Então, a primeira coisa que nós fizemos para poder combater a má informação foi fazer esse acordo com a rede social e também nós... Esse acordo que ele diz que ele fez com a rede social, na verdade, era ameaçar de tirar a rede social do país. Tá? O Mark Zuckerberg até, durante ali a toma de posse do Trump, o Zuckerberg ele fez um vídeo, logo depois, ele fez um vídeo até falando que, olha, a gente vai mudar a nossa política, a gente vai voltar... Basicamente, ele falou com outras palavras, né, que vai voltar a respeitar a primeira emenda norte-americana e vai parar de censura. Relatou que existia muita pressão, principalmente de órgãos de justiça da América Latina para que eles censurassem. Então, é isso daí que Mark Zuckerberg está falando, exatamente desse momento aqui que o Barroso está falando, desses convênios com as redes sociais. Fizemos um acordo com 9 agências de verificação de informação no Brasil. 9 agências de verificação de informação no Brasil. Temos aqui, vamos lá, Fato ou Fake, Estadão Verifica, UOL Confere, Agência Lupa, Aos Fatos, Comprova, Boato.org, e-Farsas e a outra que era a AFP. Essas agências chegaram a receber cerca de... Elas não, né? Na verdade, teve uma ONG, por exemplo, que recebia repasse do governo norte-americano, chamada Medan, que recebeu 5,7 milhões de dólares para fazer a criação dessas agências de checagem de fato por aí. É tudo de esquerda, pessoal. Não se engane. Tudo de esquerda. O que você faria com 5,7 milhões de dólares? Vamos arredondar para 6. 6 vezes 6, a gente está falando de 36 milhões de reais. Você imagina você com 36 milhões de reais para criar um aparato de jornalistas e de pessoas de esquerda para censurar os outros, colocando aquilo, dando um verniz de combate à desinformação. É muito dinheiro. É por isso que às vezes você não entende, né, como que essa galera vende tanta notícia falsa, barrigada, tentativa de manipulação da informação pública e ainda consegue se sustentar, se manter ali naquele canal de comunicação. É por causa disso. 5,7 milhões de dólares foi só para a Medan. Tem outras ainda, tá? Ainda tem Aos Fatos, tem a Comprova, que é a agência de checagem da Abrage. Vocês lembram da Abrage? Aquela que foi proteger o João Sacconi, depois de ele fazer aquela matéria canalha com a minha esposa? Pois bem, a Abrage. Sabe quem é a diretora em posição de destaque dentro da Abrage? Juliana Dalpiva. Aí você começa a conectar os fatos, você vê que é muita grana envolvida. E isso daí sim, numa clara interferência de um país em outro, uma clara interferência na soberania nacional. Mas vamos continuar dando uma olhada aqui no que o Barroso está falando. Temos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos agências de verificação de informação no Brasil, criamos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos as informações, criamos um grupo de WhatsApp que temos razões de duvidar da sua autenticidade, nós enviamos em nosso grupo as agências de verificação de fato imediatamente. Pessoal, presta atenção só numa coisa aqui. Vocês não estão, talvez, pescando. O que o Barroso está fazendo aqui? Ele está falando em inglês. Ele está disseminando esse vírus brasileiro como algo exitoso. Isso aqui que ele está fazendo
é o que, na prática, é a tradução daquele discurso dele de nós derrotamos o bolsonarismo. É isso aqui que ele está fazendo. E ele está mandando para os outros países. Aí depois o Trump vem, dá uma magnífica na cabeça do Alexandre de Moraes, tira o visto desse pessoal, porque se ele faz censura, ele não quer ir na terra da liberdade, no farol da liberdade, que é os Estados Unidos, né? Não faz sentido esse tipo de coisa. Aí dizem que o Trump está sendo... Não, o Trump está sendo agressivo, ele está ameaçando. Não. É que o Trump faz a coisa certa. Ele não precisa se esconder em jogo de bastidorzinho, né? E fazer as coisas por trás, por debaixo dos panos. O que ele está fazendo é correto. Ele não está mandando gente da CIA, né? Secretária de Política, ministra da Defesa, comandante do Sul, comandante militar do Sul, mandando o seu NSA, né, o National Security Advisor. Ele não está fazendo isso. Ele está deixando claro os tweets que o pessoal do State Department faz, e diga-se de passagem, né, todo mundo uníssono, porque quando o Trump fala, o Rubio fala, o Landau fala, o Darren fala, a parte ocidental do State Department fala. O Trump está fazendo escolhas maravilhosas nesse segundo mandato dele, certamente, porque ele está muito mais maduro. Ele mesmo falou isso, já inclusive numa entrevista para o Tucker Carlson, poucos dias antes da eleição dele, que ele agora estaria muito mais maduro, muito mais ciente do que ele precisa fazer. Por isso que tem aquela mudança de foto, né? A foto oficial dele, de 45º presidente da República, é um cara sorridente. 47º é faca na caveira, é quase que a foto do mugshot, né? Cara de bravo, cerrado. Então o Trump faz as coisas na frente de todo mundo, porque ele não precisa esconder. Você só está sabendo disso agora, porque o Mike Pence está jogando no ventilador e o Felipe Barros, deputado, chamou ele, está dando a chance disso acontecer. E aí eu, Paulo Figueiredo, outras pessoas mais, a gente falou ali com o Mike Pence para prestigiar o Brasil, para comparecer a essa audiência, fazer um estudo aprofundado, porque ele é que teve acesso aos dados, ele estava dentro do State Department. Ele trabalhou dentro da primeiro mandato do Trump no State Department e ele conhece aquele pessoal todo ali. Então é muito dinheiro, não se engane, quando essas pessoas se agarram com unhas em dentes, essa questão de combate à desinformação, fake news, etc., você fica pensando, poxa, mas como é que pode isso? Eu lembro uma vez que tinha um assessor meu, que depois virou vereador em São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, que ele saiu no Fantástico porque ele criou um perfil chamado Bolsogordos, como se isso fosse um crime. E o que esse perfil fazia? Nada, fazia humor. Mas eles falam, não, fake news e tal. Justifica-se, né? 5,7 milhões de dólares só em uma tacada para você criar a rede social, criar agência de checagem de fato, realmente. Né? Então o Barroso aqui está tentando exportar esse vírus da censura e o Trump, do outro lado, está tentando acabar com isso. É por isso que muitos americanos têm dito, né, que o caso do Moraes é emblemático, porque ele serve como exemplo para que outros juízes, outros Supremas Cortes, outros poderes judiciários não se aventurem a copiar o exemplo do Brasil. O Alexandre de Moraes é enxergado, ele é visto como uma peça essencial no complexo industrial de censura. Por que é um complexo? Porque tem isso, tem ONG recebendo dinheiro do pagador de impostos, americanos, tem o Barroso, que era presidente do TSE, ministro do STF. Então não é só o Moraes, é uma série de pessoas ao redor que estavam fazendo isso e achando que estava legal. Derrubando perfil. Você imagina, derrubou 200 perfis. A eleição foi decidida por menos de 1% dos votos. Se 1% de voto para lá tivesse vindo para o Jair Bolsonaro, tinha matado a questão. Eu não estou considerando, para mim foi uma eleição, né? A minha opinião é que essa eleição foi uma eleição roubada, seja roubada na questão da apuração, da maquininha, seja roubada do ponto de vista da corrupção que ocorreu dentro do TSE, para silenciar as pessoas. Falei aqui do meu caso, mas também do Nicolas, do Flávio, de várias outras pessoas. Eu cheguei a denunciar nesse tempo. Eu fiz uma viagem para a Argentina, durante o período eleitoral, e fiz uma denúncia ali dos grupos de WhatsApp da esquerda, que até hoje funcionam, falando, pessoal, vamos nesse perfil aqui, vamos fazer isso, vamos nesse perfil aqui, vamos atacar dessa maneira. É a descrição total daquilo que eles falaram de milícia digital, gabinete do ódio. Eu fiz denúncia, nada acontece. Por quê? Porque é de esquerda. Mas agora, com o apoio dos americanos, a coisa está mudando. Então, vamos continuar olhando aí o Barroso para ver o que ele está falando. Verificam se ela é verdadeira ou não,
E o resultado, a conclusão, vai para o site deles e temos uma página no site do Tribunal do TSE, Fato ou Boato, em que nós oferecemos informações acuradas e informações apuradas. Deixa eu mudar aqui, ó. Sabe o que é informação apurada? É de que o Maduro não é amigo do Lula. É de que o Lula não defende aborto. É que o Lula não é parceiro do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Você não pode basicamente fazer nada. Você não podia fazer oposição ao Lula durante a eleição de 2022. A isso daí o Luiz Roberto Barroso está chamando de informação acurada, informação precisa. Isso daí é mentira, isso daí é censura, regado a dinheiro do pagador de impostos americanos. Isso daí é uma grave violação dos direitos fundamentais de uma democracia, prezado ministro Luiz Roberto Barroso. É por isso que o senhor perdeu o visto e ainda prejudicou a sua família. Eu espero que coloquem a mão na consciência, sintam vergonha desse fato, porque senão, né, vai ser o atestado de Alexandre de Moraes de psicopatia, a pessoa que tem seus próprios valores, mas isso tudo precisa ser passado a limpo. Lamentável que o Brasil tenha chegado nesse ponto. Fazemos um acordo com as empresas telefônicas para que todas as pessoas possam ter acesso à página sem pagar. Quer dizer, taxação zero. Então, para você ter acesso às páginas que interessam a eles, né, taxação zero. Sem nenhuma dedução do seu pacote, você tem acesso a essa página e verificar se a informação é verdadeira. Então, entendam só, ainda existia um privilégio para essas agências de checagem de fato, que era o acesso gratuito. E isso daí é importante, porque principalmente pessoas mais humildes têm dificuldade com relação ao pacote de dados do seu telefone. Então, ele podia ter até zerado o seu pacote de dados, que ainda assim ele conseguiria ter acesso a essas agências de checagem de fato. Né? Segundo está dizendo aqui o nosso excelentíssimo e iluminado ministro Luiz Roberto Barroso. Então, nós estamos preparados para a guerra. Eu acho que até o momento, estamos vencendo, sim. Eu não gosto de comentar. Estamos vencendo, né? Vencemos o bolsonarismo. Na verdade, ele está usando ele está sendo mais rebuscado na linguagem. Ele está tomando cuidado. Não vou demorar antes de terminar, não, mas até agora a má informação tem sido não tão muito importante nessa eleição comparado com o que aconteceu anteriormente. Então, o que nós fizemos, eu acho que nós nos livramos, ou quer dizer, nós nos prevenimos do que nós chamamos de... Quase ele deixou escapar a verdade. Nós nos livramos do Bolsonaro, que era a intenção dele. Aí ele voltou atrás, não, nós nos prevenimos. Pessoas inocentes úteis que iriam encaminhar fake news, sabe? Sem saber ou sem ter consciência disso. Eu acho que nós amedrontamos os amadores e os profissionais. Amedrontamos os amadores e os profissionais. Os amadores, leia-se, as tias do Zap. Os profissionais, leia-se, imprensa de direita. A Jovem Pan, antes de 2022, né, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Se você retroagir um pouquinho antes, Terça Livre. Atualmente a Revista Oeste, né, vocês lembram? Utilize a sua criatividade para fechar a Revista Oeste. Então é isso daqui que o Barroso está falando. O Alexandre de Moraes, entendam, ele é o bucha. Lá no Rio de Janeiro tem essa expressão. Né? A gente que cresceu no Rio, bucha é o quê? É aquele cara que compra a ideia, tenta se meter na linha de frente e depois acaba se dando mal porque comprou a ideia. E quem deu a ideia não vira, né, bucha de canhão, não vai pelo mesmo destino. É por isso que eu digo, vai todo mundo chegar até a beira do precipício com o Alexandre de Moraes. Quando chegar no precipício lá e o Alexandre de Moraes cair, eles só vão olhar e dar tchau. É por isso que vocês estão vendo já o editorial da Globo mudando. Saiu Catanhede, saiu Daniela Lima. Eles estão tirando do seu vocabulário palavras como extrema-direita. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando o Alexandre de Moraes caindo ali, ó. Daqui a pouquinho eu falo isso. Quando você olhar os figurões desse país falando, igual a gente agora, né? Falando de liberdade, primeira emenda, democracia, etc. Tal, aí é que você vai ver a mágica acontecer. O cara que até ontem protegia o Moraes,
apoiava a censura, prisão de velhinha. Daqui a pouco ele vai adotar um discurso maravilhoso. Quando isso acontecer, é o dia da queda do Moraes. Sabe aquela curtida, garota marota travessa? Você vai lá e curte. Por isso é bom compartilhar o link também. Eu vou ficando com a língua mais solta. Quando tá xoxinho assim, que nem agora, eu fico assim, não. Mas daí quando a coisa vai aumentando, aí eu já fico...